Hoje nós vamos trazer o anime Boruto, a continuação do anime Naruto, e colocar ele para conversar com o Doc, o famoso doutor e psiquiatra Ítalo Marcilli. E para quê? Para analisarmos aí a conturbada relação de pais e filhos, de adolescentes, o que passa na cabeça deles e por que ninguém gostava do Boruto enquanto todo mundo amava o Naruto desde o princípio. E aí, vamos seguir junto nesse vídeo? Então fica aqui comigo até o final e vamos olhar isso numa perspectiva que nunca foi trabalhada aqui, hein? Então fica comigo até o final. Bom, a gente já colocou aqui o Naruto para conversar com a pedagogia do Brasil, já colocamos ele para conversar com o filósofo Olavo de Carvalho, tratando do tema da inveja. E hoje a gente volta para a segunda geração deste anime, que tem como protagonista os filhos dos protagonistas, Naruto e Sasuke. Aqui hoje a gente trata do Boruto, filho de Naruto, e da Sarada, filha do Sasuke. E quando aconteceu esse anime, ele veio com essa proposta, todo mundo pensou que ia ser muito bom, porque Naruto já tinha sido um sucesso, desde de cara assim a gente já gostou do Narutinho, a gente já se apaixonou por ele. E quando apresentaram para nós o filho do Naruto, que era muito parecido com ele fisicamente, foi assim um choque para muitos fãs, porque as pessoas não conseguiam gostar do Boruto, ou então quem gostava precisava fazer um esforço muito grande para tentar compreender ele. Não tinha aquela química, aquela conexão, aquele afeiçoamento que a gente já tinha criado tão facilmente com o pai dele. E por que será que isso aconteceu? Por que foram duas realidades assim tão diferentes, tão chocantes? Bom, primeiramente quando a gente parte para analisar o Naruto, o que fazia a gente gostar do Naruto? O Naruto, ele não era, apesar de ter sonhos grandiosos, ele não era nada habilidoso na sua época de escola. Então, tinha muitas quebras de expectativas, ele sempre tentava se impor, era competitivo, tentava fazer as coisas, tinha garra, mas fazia muita cagada, fazia muita burrice. E isso acabava se tornando um nível cômico ali que fazia a gente dar risada, era engraçado de poder se assistir. Ao mesmo tempo, por ter uma vida tão sofrida, um abandono, julgamento, todas as coisas difíceis da vida dele que ele precisou passar ali tudo sozinho, suportando, isso fazia com que o público criasse uma empatia muito grande com ele. Então ele era engraçado, a gente tinha uma empatia forte com ele, do nível que a gente queria ir lá e abraçar o menininho que estava ali sozinho. E isso foi fazendo com que o personagem fosse criando um carisma muito grande. E desde o princípio foi alcançando e atingindo os nossos corações. Então a gente se apegou ali naquele personagem. E o filho dele era tudo menos isso. Por quê? O filho dele, ele já se mostrava habilidoso, porque lógico, faz sentido. Tendo o pai que teve, né, a mãe ali, os clãs ali envolvidos, né, toda a família ali por trás, a base estrutural familiar que o pai dele não tinha tido, ele teve. Então fazia sentido o filho dele ser habilidoso. Então ali já não tinha aquele nível cômico que a gente encontrava com o Naruto. E justamente por ter esse lar, que foi o que o Naruto a vida toda, de certa forma, também buscou, também precisava disso, né, que ele sentia tanta falta, sentia tanta solidão. O filho dele tinha isso e só sabia ficar reclamando porque o pai trabalhava demais, porque o pai não ficava em casa, porque o pai não estava dando atenção exclusiva para ele. E quando a gente olhava para a história do pai dele, o que o pai dele realmente precisou passar, comer o pão que o diabo amassou, a gente fala assim, mas esse pentelho é muito ingrato, né? Não sabe o que é sofrer na vida e tá aí reclamando de barriga cheia. E aí ficava virando assim uma birra em cima do personagem, né? Porque ele meio que ignorava, desprezava um pouco o pai dele assim publicamente, né? Coisas que é típico do comportamento de um adolescente. E que a gente não via isso com o Naruto, porque o Naruto ele não tinha essa família ali com ele. Ele tinha perdido os pais deles no dia que ele nasceu, né? Por toda a história que acontece. E o Boruto já tinha ali a sua família. Então ele era mais um típico adolescente, mais assim, próximo de nós nessa questão de relacionamentos de pais e filhos, do que a gente conseguiria então se identificar realmente com o Naruto, né? Então a gente não viu essa coisa chata, esse lado do Naruto. E como a gente queria muito que o Naruto tivesse tudo isso, quando ele pega um filho que até então parece ser mal agradecido, parece que não gosta muito do pai, foi ele criando todo um hate em cima desse personagem novo que surgiu.
É claro que isso é assim, compreensível, tem uma explicação. Quando você entra na história, você vai vendo que é mais assim, birra, coisa de adolescente mesmo, mas que não significa que ele não amava o pai dele, que ele não o admirava. Mas uma coisa assim que chamava muita a atenção foi que, mesmo que ele reclamasse, né, ainda que ele reclamasse que o pai dele era ausente, que o pai dele trabalhava demais, não ficava muito tempo ali com eles, não dava atenção para a família que ele gostaria de receber, por quem que o menino foi se admirar e criar como uma referência? O amigo do pai dele, o Sasuke, que fazia o quê? Fazia 10 anos que tinha sumido da vida e nunca tinha conhecido a própria filha. Então assim, não faz sentido nenhum ele tá reclamando que o pai dele não dá atenção pra ele, sendo que o pai dele mora ali na mesma casa, vai pra casa quase todo santo dia, né? E ele tá achando ruim e vai se admirar, criar como uma referência, como uma inspiração, alguém que ficou 10 anos ausente do lar sem conhecer a própria filha. Então assim, né? Dá aquele bug assim na nossa cabeça, fala assim, não, esses japoneses eles estão querendo dar o golpe na gente, estão dando risada na nossa cara. Será que esgotou a criatividade dos japa, né? Que agora quer fazer um troca-troca pra história não ficar muito repetitiva, né? Parece assim que não descia muito na gente essa ideia, não é mesmo? E aqui a gente entra o quê? A gente traz o doutor, o psiquiatra Ítalo Marcilli para nos explicar esse conceito, por que dessa confusão que aparentemente não fazia sentido algum, por que isso acontecia. O Dr. Ítalo explica pra gente que é bem típico dos adolescentes, né? Quando eles crescem, à medida que nós somos crianças, a gente vai tendo o quê? A visão do pai e da mãe como se fosse um certo Deus ali do nosso mundo, né? A gente acha que eles são perfeitos, que eles são maravilhosos, que eles sabem tudo, que eles são bons em tudo que fazem, sempre acertam. E à medida que a gente cresce, que a gente sai da infância, a gente vê que não é bem assim, a gente começa a ver que os nossos pais também têm falhas, que eles também erram, né? Que não são assim esses deuses mesmo da nossa vida, né? É nesse momento que a gente tem que partir, né, e crescendo na nossa espiritualidade, ver que realmente dá a Deus o lugar de Deus e dos pais o lugar dos pais, não é? A gente tem que passar adiante. E isso acontecia com o Boruto, porque lá fora, né, o pai dele, ele era mesmo um herói de guerra, tudo na história ali, e todo mundo tinha muita admiração pelo pai dele e colocava o pai dele ali num pedestal, realmente de um herói. E ele olhava pro pai dele de carne e osso, que fazia umas coisas assim meio sem sentido, sabe? Que não era tão perfeito assim, e ele via que não correspondia com aquela visão estereotipada que as pessoas criaram do pai dele, de colocar o pai dele lá no auge. E isso acontece com todo adolescente que passa por essa fase e vê que o pai e a mãe erram, que o pai e a mãe não é perfeito, e é natural que isso aconteça. E nesse momento, cria-se sim um distanciamento, porque o jovem, ele quer se separar um pouco da influência do pai e da mãe, porque ele quer se descobrir enquanto pessoa sem a influência totalmente direta dos pais ali em cima dele. Ele quer descobrir o lugar dele no mundo, a sua própria identidade. Então ele tende sim a se afastar um pouco, porque até então todo mundo vê o quê? Vê ele como filho do fulano e da ciclana, né? O Boruto era o filho do Naruto e da Hinata, não era o Boruto mesmo em si. E até a gente que assistia só por causa do Naruto, né? Essa aqui é a verdade. Então é natural que esse processo do adolescente ele aconteça. E por que ele então admirou o amigo do pai dele, que até então não fazia muito sentido, né? Porque ficava tanto tempo longe da vila sem ver a filha, por que ia ser um exemplo para ele, né? Se ele tinha essa falta do pai em casa. Porque nesse momento que o jovem ele tá querendo tirar essa imagem do pai e da mãe como ali uma referência de vida, nesse momento ele vai buscar por quem? Ele busca de uma maneira inconsciente, que eu não estou falando que os jovens que fazem isso, os adolescentes, eles têm clareza sobre isso, né? Mas a maioria das vezes a gente age no inconsciente mesmo, a gente não tem muita consciência do que está fazendo o porquê. O nosso cérebro ele é cheio de dar golpes na gente nesse sentido. Então era isso que acontecia. Nesse momento, nessa fase crucial da vida, o adolescente ele tende a buscar por outros modelos, mas esses modelos ainda estarão vinculados ao lar. Porque ele vai buscar por pessoas que os pais dele admirem, que os pais dele tenham como uma referência, que os pais dele gostem. Porque é alguém de fora, mas que tem ali de certa forma a aprovação do seu pai e da sua mãe, mas que não é necessariamente os dois. É alguém externo que está
distante ali desse lar. Então é nesse referencial, é esse exemplo que ele vai se agarrar, porque ele vê que ali o pai dele tem uma admiração por aquela pessoa e ele vai se apegar ali nela para poder ir se descobrindo enquanto pessoa, porque ele sai um pouco do lar, ainda está ali próximo e vai conseguindo ir trilhando o seu próprio caminho. Isso é a explicação do conceito do adolescente que o Dr. Ítalo Marcilli nos traz e que, jogando para dentro da obra e para nossa vida como um todo, faz todo sentido. Por isso que eu disse aqui para vocês que era uma perspectiva que até então não tinha sido trabalhada. Olha aqui, trazendo um conceito da psicologia humana, jogando para dentro de um anime japonês e trazendo para nossa realidade. Você já tinha ouvido alguma análise nesse sentido sobre esse assunto? Olhando por essa perspectiva, as coisas até que fazem sim o seu sentido, não é mesmo? Gostou desse vídeo? Quer ter mais análises como essa? Então inscreva-se aqui neste canal, curta este vídeo e deixe aqui no comentário o que você acha desse conceito, olhando para esse anime sobre essa perspectiva. Casa com a obra? Faz sentido? Deixa aqui sua opinião. Até a próxima!